cor. Meu irmão, para que haja um avivamento na sua vida, para que Deus mude o seu coração, você que já é crente velho nem não em idade, mas crente em experiência, em vida com Cristo, é necessário que haja um quebrantamento, é necessário que haja jejum, é necessário que haja choro, é necessário que haja lágrimas, é necessário que haja clamor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas o teu amor é infinito, e eu necessito que esse amor alcance totalmente o meu ser e mude a minha vida. O despertamento, meus irmãos, começa quando cessam as desculpas e surge um sincero arrependimento. Quando surge um sincero arrependimento, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Oh Deus, eu não sou nada diante de ti. Neste momento, Deus abre as janelas dos céus e derrama vida sobre aqueles que conhecem a sua dependência, sobre a vida daqueles que clamam por a sua intervenção, porque o Deus que nós adoramos é um Deus de misericórdia. Eu acredito que quase todos aqui já foram médicos, acredito que quase todos, e quem sabe, não, acho que todos nós já fomos um médico pelo menos uma vez na vida. O médico não pode tratar corretamente um paciente sem antes identificar a doença. Eu ouvi certa vez o testemunho de uma senhora que foi levar um filho ao médico e disse que tinha perguntas que o médico fazia que ela não sabia responder. O médico perguntava sobre a criança, ela nasceu com os 8 meses normais, ela nasceu de parto normal, ela nasceu com quantos quilos, ela andou com que idade, ela falou com que idade, quando começaram os primeiros dentinhos. Isso se chama anamnese. É um levantamento que se faz até conosco adultos. É um levantamento que se faz da nossa situação clínica para que o médico chegue a um diagnóstico. A anamnese é uma forma do médico procurar, pesquisar com exames diversificados sobre a vida do paciente, para que ele possa fazer um diagnóstico preciso para curar aquela doença que está graçando no corpo da pessoa. Ah, meus irmãos, da mesma forma, meus irmãos, da mesma maneira, Deus mostra primeiro a realidade da nossa vida antes de mostrar o milagre. Se Deus está mostrando você pecado, se Deus está mostrando você falta, frieza espiritual, se Deus está mostrando você comodismo, se Deus está mostrando para você que você tem que mudar, é porque você tem que mudar, é o diagnóstico de Deus para a sua vida. Mas por isso você não pode ficar inerte, você tem e deve aceitar o diagnóstico de Deus e abrir o seu coração para que a glória de Deus penetre na sua alma e faça uma transformação total e irreversível. Da mesma forma, meus irmãos, Deus começa a sua obra de restauração quando revela ao homem a sua verdadeira condição do seu coração, e Deus revela. Aquele que realmente se converteu a Cristo, aquele que aceitou Jesus no seu coração, aquele que mudou de vida, aquele que nasceu da água e do Espírito, que é uma nova criatura, ele pode até pecar, mas ele sabe que peca e pede perdão a Deus. E ele é fiel e justo em perdoar, diz o apóstolo São João. Ele é fiel, vivinhos não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes o advogado do céu, Jesus Cristo, o justo. Somente, meus irmãos, quem conhece as suas feridas espirituais está preparado
para receber a cura, a transformação e a vida celestial, a vida futura, que só brota do céu e está no coração do homem. Em segundo lugar, quando Deus visita o vale, Ele desafia a nossa fé, está no versículo 3. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Afinal, Ezequiel se achava pelo Espírito num vale de ossos secos. Eu andei pesquisando o tamanho do vale. Os comentários que eu vi, a prioridade não é o tamanho do vale. A prioridade é o milagre do vale. Então não há o tamanho, mas eu calculo que seja um vale muito grande. Aqueles ossos secos. E aí o Filho do Homem poderá viver esses ossos? Humanamente a resposta seria nunca. Eram ossos podres. Eram ossos secos. Eram ossos que já estavam dissolvendo. O corpo humano tem 210 ossos. O maior osso humano é o fêmur. O segundo osso é o osso aqui da orelha. O menor osso que tem. Estava tudo seco. Humildemente nós nunca responderemos que nós estamos com nossos ossos em dia, em condições de adorar o Senhor e glorificar o seu nome e ser recebido pela tua palavra. Mas Ezequiel respondeu de uma maneira sábia. Ele respondeu: Senhor, tu sabes. Essa resposta de Ezequiel encerra, meus irmãos, uma sabedoria extraordinária. A resposta de Ezequiel seria nunca. Esses ossos secos jamais poderão ter vida, humanamente falando. São ossos secos. Nem morto mais está. Apenas já se decompôs a carne, os nervos, a pele. Só tem ossos e ossos secos. Mas Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Ezequiel não confia nas circunstâncias. Ele confia na soberania de Deus na sua vida. O vale dizia, isso aqui é a gravura do vale, né? O vale dizia: não há esperança, existe morte. Mas Deus dizia: eu ainda não terminei a minha obra. E aí está o grande segredo. Enquanto o homem diz não à palavra de Deus diz sim. Enquanto para o homem é impossível. Enquanto para o homem as coisas são impossíveis de se concretizarem, para Deus tudo é possível. Porque Ele é dono do mundo. Ele governa o universo a partir do seu coração. A partir do meu coração, do coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. O vale diz: não há, só há morte, não há esperança. Deus diz: eu ainda não terminei a minha obra. Meus irmãos, a fé verdadeira não se apoia naquilo que vê. A fé verdadeira não se apoia naquilo que vê, ela se apoia naquilo que Deus pode fazer. Quando os olhos enxergam apenas impossibilidades, a fé completa as promessas do Senhor. Quando o ser humano vê o fim, Deus vê o começo de uma nova história de restauração e de vida. É no momento mais difícil da nossa vida, é no momento mais difícil da nossa existência, que Deus entra com sua promessa, que Deus entra com a realização. Olha o caso de Lázaro. Quando o Senhor vai dizer: Senhor, já chega mal, faz 4 dias, já chegando mal, Lázaro estava morto, já havia 4 dias. Mas aí Jesus vai dizer: não, Lázaro não está morto, Lázaro dorme.
E aí, o que acontece? Jesus vai fazer uma oração, e aquilo que era impossível para o homem era ressuscitar a Lázaro. Jesus fala: Lázaro, venha para fora. E aquele que era morto voltou a viver. Meus irmãos, calcula a situação daqueles homens que estavam ali, prontos, ávidos para contestar Jesus. Aqueles homens que estavam ali prontos e ávidos para discordar de Jesus, para colocar em situação de uma resposta negativa, enfim, de complicar a vida de Jesus. E Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Onde o ser humano vê o fim, meus irmãos, Deus vê o começo de uma nova história, de uma nova vida, de uma nova restauração. Abraão, o profeta, olhou para o seu corpo amortecido. Abraão, o profeta, olhou para a esterilidade de Sara, mas creu na promessa de Deus. Meus irmãos, quando os homens veem impossibilidades, quando os homens veem que é impossível, entra a promessa divina. O que o homem pode fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que é impossível para o homem. Portanto, meu irmão, se você estiver pedindo a Deus alguma coisa que você pode fazer, Deus não vai fazer. Esqueça, Deus não vai fazer não. Deus só vai fazer aquilo que é impossível para o homem. O momento que os homens se declaram é impossível, Deus entra com a sua promessa, Deus entra com a sua graça, e Ele abençoa, e Ele transforma, e Ele muda as vidas, Ele muda os corações, Ele cura as enfermidades, resolve os problemas familiares, tira os vícios, tira o homem do crime, do pecado, do roubo, transforma em nova criatura. Ele nasce de novo. Nas palavras de Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando os recursos da terra se esgotam, a graça do céu manifesta caminhos que ninguém imaginava. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando Deus visita o vale, Ele age por meio da sua palavra. Está no versículos 4 e 5 que os irmãos podem ler. Não é para ler algo não. Eu falei isso, a irmã levantou a pessoa dele durante o sermão. Foi aqui não. Quando eu citei, não era para ler em silêncio, a irmã levantou a sua orelha. Vocês têm na escola dominical, mas no culto da noite não. E esse versículo diz assim: profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. Meus irmãos, o método de Deus não era um método político. O método de Deus também não era um método militar. O método de Deus, meus irmãos, não era um método econômico. O método de Deus era o quê? A palavra. A sua palavra tem poder. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está em João capítulo 1, versículo 1 e 14. A restauração começa quando Deus fala. E atenção, olha aqui, Deus está falando para você agora através do pregador. Não eu, Antonino, mero pecador, mas Deus está falando para você. A restauração começa quando Deus fala, e Deus está falando ao seu coração agora. Portanto, não endureça o seu coração, porque Deus está falando agora ao seu coração, à sua vida. Está falando com você, sim, tá? Deus está falando com você agora, para você mudar de vida, consagrar mais a Ele se você é crente, buscar uma vida de santidade, dedicar-se mais aos trabalhos da igreja, mais ainda do que tem feito, dedicar-se mais ainda aos trabalhos do Senhor, não ser apenas um crente domingueiro, mas estar na igreja todos os dias de trabalho. Deus começa e fala assim com você. Meus irmãos, foi assim na criação, foi assim na reforma de Israel, e no ministério de Cristo, e é assim também
palavra de Deus que transforma. Pela palavra de Deus que transforma. E no ministério de Jesus está repleto de expressões como essa. A palavra de Jesus. Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, estava lá pescando, e os outros começaram a pescar, não pegava nada. Aí Jesus falou o quê? Joga a rede do lado direito. Senhor, já fizemos tudo isso. Nós já fizemos tudo isso e nada aconteceu. Mas sobre a tua palavra, nós iremos obedecer. E pela palavra de Cristo, eles lançaram a rede e pegaram tanto peixes que as redes começaram a se entender, começaram a se rasgar. Lembre também, meu prezado irmão, que a palavra fala com você. No primeiro milagre de Jesus, realiza lá nas bodas de Caná, quando Jesus foi lá como um simples convidado. Ele não foi lá como Jesus, ele foi lá como um simples convidado, ele não foi lá como um salvador, ele não foi lá lá ele iniciou o seu ministério, mas ele não foi lá realmente como o Jesus Deus. E ali então o que aconteceu, a história todo mundo sabe, faltou vinho. E naquela época as festas duravam semanas inteiras. Família, o casamento durava mais de uma semana de festa. Ô povo festeiro! Eles iam para as festas, depois iam para casa, outras turmas faziam, voltavam. Lembre-se que Jesus foi convidado, ele e seus discípulos. E estava ali o que? Faltou o que? Faltou vinho. Parece que Jesus, a mãe de Jesus tinha alguma familiaridade ali com aquela família. Então, sabendo ela quem era Jesus, ela procurou e disse ao Senhor. Ela disse a Jesus: olha, eles não têm, acabou o vinho, não tem mais vinho. Aí ele falou: o que tem contigo, mulher? E essa palavra que tem contigo, mulher, no contexto de hoje, do Brasil contemporâneo, talvez falar isso com a mãe seja uma forma negativa e até agressiva e desrespeitosa, mas naquela época não era. Jesus na cruz pregado, ele olhou e disse para João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então era uma expressão comum naquela época, não era uma expressão nova. Meus amados irmãos, a palavra transforma. O que produz vida espiritual não é entretenimento, não são danças, não são realmente pula-pula, música alta, gritarias, o jogo de luzes de várias cores. O que muda a vida da pessoa é o Espírito Santo, que quando penetra na sua vida te transforma. E Ele quer transformar a sua vida hoje. Deus está dizendo assim: hoje eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar os ossos secos que estão na sua alma. Você vai sair daqui hoje renovado, porque os ossos secos se tornarão com pele, com osso, e se mudarão para um exército, para pessoas sadias. Nós vamos ver mais aqui na frente. É a palavra de Deus, ela confronta o pecado, ilumina a mente. A palavra de Deus transforma o coração, onde a palavra é anunciada com fidelidade. O Espírito gera arrependimento, fé e vida. O avivamento não nasce de uma emoção passageira que começa e logo passa, mas uma verdadeira vida eterna, pautada nas Escrituras e na palavra de Deus. Quando Deus fala aos ossos secos, eles se levantam, e almas adormecidas despertam para a sua glória e para a sua honra. Meus irmãos, assim como a chuva penetra a terra seca, a palavra de Deus penetra nos corações mais endurecidos. Tem pessoas que falam assim: eu sou muito cético, eu não consigo, minha
vida dando aula em faculdade, eu convivi por 50 anos dando aula em faculdade. Falava do Evangelho para alguém, era difícil porque eles não tinham realmente um coração seco, um coração largo, verdadeiro, os ossos secos. Mas assim como a palavra penetra na terra seca, a palavra de Deus também penetra nos corações endurecidos. Ele amolece o que está endurecido pelo pecado e pela indiferença. Meus irmãos, a palavra de Deus produz uma coisa chamada arrependimento, sem o qual ninguém verá Deus. Restaura a esperança e faz brotar uma nova vida. Quando a palavra de Deus é recebida, Deus faz florescer aquilo que parecia morto, aquilo que não vivia mais. Deus faz ressuscitar uma nova vida. Vamos para o nosso último ponto. E que as horas não demoram muito não, irmão. O último ponto. Quando Deus visita o vale, a ressurreição começa. Está no versículo 6. Deus promete o que? Nervos, carne, pele, fôlego. Imagina, irmãos, imagina a cena. Um vale de ossos secos, mas eu acho muito grande. Mais de 1 quilômetro de comprimento. Todos cheios de ossos, os ossos todos amontoados, aquele monte de ossos, não era um esqueleto, mas ossos misturados. Primeiro vem a estrutura, depois vem a vida. Primeiro vem a estrutura. Deus muitas vezes trabalha gradualmente. Nem todo milagre que nós recebemos de Deus acontece no mesmo instante. Mas quando Deus inicia a sua obra, ela sempre é concluída de qualquer maneira. Talvez alguém esteja vivendo hoje no vale, um vale seco, um vale de ossos ressequidos. Mas o Senhor continua sendo especialista em ressurreição, onde os olhos humanos enxergam a ruína. Onde os olhos dos homens enxergam ruínas, Deus vê possibilidades de restauração, de mudança e de transformação. Aquilo que parecia perdido para sempre, está debaixo do seu poder soberano, o poder de Deus na vida de cada um de nós. Nenhuma situação, meus amados irmãos, é tão seca que a sua graça não possa alcançar. Nenhuma ferida, meus irmãos, e existem muitos corações feridos. Eu vi um colega meu, que é pastor, formou comigo, é pastor do Rio também, ele está jubilado. Mora em Botafogo, eu converso com ele diariamente. Todos os dias ele manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu respondo a ele. Ele fala hoje para ele sobre igreja e hospital. Ele falando, porque há tanta gente doente na igreja, espiritualmente falando, que a igreja virou um hospital. Mas o médico dos médicos, que é Jesus, ele é o supremo pastor, ele é o médico desse hospital, para curar a enfermidade da alma, para erradicar a doença, para tirar de vez a enfermidade, para que nunca mais volte na vida do cristão. Amém. Quando Deus visita o vale, a esperança renasce e a vida floresce novamente. Vamos concluir a mensagem de hoje. O vale, meus irmãos, não era o fim da história. O vale era o palco de um milagre de Jesus. Quando Deus visita o vale da morte, a esperança, a desesperança encontra com a esperança, a derrota encontra a restauração, a morte encontra com a vida. Aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia acabado, torna-se objeto da intervenção soberana de Deus. O que os olhos humanos consideram impossível está
ao alcance do seu poder. No vale, Deus revela a sua palavra, e Ele continua ainda hoje, com a sua palavra eficaz e transformadora. Ali naquele vale onde só havia silêncio e ruína, começa a surgir o som da restauração. Meu irmão, Deus está falando contigo mais uma vez, está tocando no meu coração. No vale onde só há silêncio e ruína, começa a surgir o som da restauração. Deus está tocando no seu coração. Portanto, seja sensível a Deus. Você pode ser crente, membro de igreja, e Deus está tocando no seu coração em algum ponto da sua vida. Deus está falando, eu não sei. Eu falei para os irmãos, eu não sei porque eu preparei esse sermão. Talvez Deus tenha preparado esse sermão para você, unicamente para você. Ele está falando no seu coração. Onde há silêncio e ruína, começa a surgir o som da restauração, o som da mudança. Porque, meus irmãos, somente quando entra em cena, os ossos secos se levantam e a vida floresce, onde antes reinava a morte. E no seu coração está vendo, e no seu coração que está seco, e no seu coração que está com ossos secos e prontos para serem desfeitos, Deus está levando agora o bálsamo da salvação, da mudança, da transformação desses ossos secos em vida. Eu gostaria de perguntar se nesta noite essa mensagem tocou você. Tocou? Tocou você, sim, eu sei que tocou. Eu sei que Deus tocou, mesmo que você não venha aqui à frente. Deus tocou no seu coração nesta noite. Deus falou ao seu coração nesta noite através dessa mensagem. Eu sei que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem. Eu sinto isso. E você sabe disso. E você sabe que eu coloquei palavras aqui que não são minhas, que eu não sei, que eu não conheço a vida particular dos irmãos. Deus também tocou no seu coração. Portanto, não resista. Eu quero orar por vocês. Primeiramente, eu quero orar por aquelas pessoas que aqui estão, que não são crentes, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Eu quero pedir aos irmãos, vamos cantar o hino. Daniel, nos ajuda aí. Parece que é o hino 135. Não sei, acho que eu não salvei, não.